Primeiro, você não pode confundir regência com concordância. Tem muita gente que confunde, né? Hoje mesmo eu estava na turma de questões, né? E eu fiz uma brincadeira com os alunos dizendo assim: pessoal, quando a gente analisa uma questão de regência, a gente analisa se o verbo está no singular ou no plural. Nada disso. Regência a gente não analisa isso. Na regência a gente analisa se o verbo pede ou não complemento e se o complemento traz ou não preposição. Qual é o assunto em que a gente vai analisar se o verbo está no singular ou no plural? Concordância verbal. Concordância verbal eu analiso se o verbo está no singular ou no plural. Na regência, eu quero saber se o verbo pediu um complemento e se aquele complemento traz ou não preposição. Então, pessoal, a gente vai iniciar aqui com o verbo assistir. Alguém chamou? Não? Foi Maria Florzinha? Foi? Não é Maria Florzinha que é a subida? Olha, regência verbal, o primeiro verbo aí é o verbo assistir, certo? O verbo assistir na língua portuguesa é um verbo que possui 4 significados. Eu vou colocar aqui o seguinte, olha. Eu assisti ao filme. Bom, pessoal, esse é o primeiro significado aqui do verbo assistir. Qual é o significado do verbo assistir nessa situação aqui? Significado de ver. Segundo a gramática, o verbo assistir com o significado de ver deve ser considerado verbo transitivo indireto. Isso significa que ele vai exigir uma preposição. Está aqui a preposição, olha. Preposição a. E claro, ao filme, isso aqui vai ser o objeto indireto. Quem assiste com o significado de ver, assiste a algo. Pediu a preposição, claro, está aqui a preposição, e o objeto indireto que aparece logo após. Certo? Mas aí a pergunta que sempre me fazem é: Tiago, tudo bem, mas as pessoas usam dessa forma no dia a dia? Dificilmente. É muito comum as pessoas dizerem: ontem eu assisti um filme muito bom. Veja se todo mundo diz assim. Ontem eu assisti um filme muito bom. Mas calma aí. Se o verbo assistir for aplicado com o significado de ver, ele vai ter que pedir preposição. Então a frase seria: ontem eu assisti a um filme muito bom. Ontem eu assisti a um filme muito bom. A preposição a não pode desaparecer se você aplicar o verbo assistir com o significado de ver. Pergunta que me fazem sempre: Tiago, se a gente trocar o verbo assistir, vou colocar como observação aqui embaixo, é melhor. Se a gente trocar o verbo assistir, vou colocar aqui, cuidado. Se a gente trocar o verbo assistir pelo verbo ver, como é que fica a frase? Eu vi o filme. Tiago, como assim? Você disse que pedia preposição? Não, calma aí. Eu disse que quem pedia preposição, o verbo assistir com o significado de ver. Mas o próprio verbo ver não pede preposição. Então eu tenho aqui, olha, um verbo transitivo direto. Quem vê, vê alguma coisa. Quem assiste com o significado de ver, assiste a. Mas quem vê, vê alguma coisa. O verbo não pede preposição. Isso significa que o filme vai funcionar como objeto direto. Aí vamos lá. Eu não sei se vocês aprenderam assim, mas pelo menos no meu ensino médio me ensinaram assim, né? E se você é professor de língua portuguesa, pelo amor de papai do céu, não ensine mais assim. Só sugestão. Olha, porque o que eu achava lá no ensino médio é que
eu não sabia de nada, porque quando eu ia aplicar isso que o professor dizia, nunca dava certo. Por exemplo, já ouvi de professor, né? Quer saber a transitividade de um verbo? Pergunte a ele, ao verbo. Tem essa história, né? Quer saber a transitividade do verbo? Pergunta ao verbo. Aí o que eu fazia no ensino médio? Perguntava. E o verbo? Ficava calado. Olha, não respondia nada, pessoal. Aí se ele não respondia, eu não sabia a transitividade. Ele ficava caladinho na dele. Entenda. Não se acha a transitividade do verbo perguntando ao verbo que ele vai ficar calado. Transitividade de verbo, principalmente em questão de regência, né, complexa, uma questão complexa, você tem que decorar. É o decoreba. Aí, o professor, quando vai falar dessa pergunta, né, faça pergunta ao verbo, sempre coloca os verbos bem fáceis. Mas nos verbos fáceis, todo mundo sabe qual é a transitividade. Por exemplo, João comeu uma maçã. O exemplo que o professor coloca é esse aqui. João comeu uma maçã. Aí, olha, faça a pergunta ao verbo. João comeu o quê? Sim, mas todo mundo sabe que quem come alguma coisa. Quem é que vai errar isso aqui? Ninguém vai errar. Aí o cara, beleza, é o quê? Então é VTD. Opa. Então, é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, uma maçã vai ser objeto direto. Né? Aí é fácil demais. Mas esse verbo é um verbo fácil. A bronca é esse aqui, ó. Sabe como é que todo mundo, ou basicamente todo mundo, perguntaria nesse primeiro caso? Eu assisti o quê? Pronto. Fez a pergunta o quê? Já ia errar. Porque ia dizer que era verbo transitivo direto. Né? E aí, olha, por isso você não tem que fazer pergunta alguma. Como é que eu vou saber? Decorando. Como é que você sabe isso aqui? Decorei, está lá na gramática. Olha, regência é decoreba em 80% dos casos. De 70% a 80% dos casos, 70% a 80% dos casos, regência é decoreba. Claro que existem casos que a gente vai analisar, né, dentro de uma lógica. Mas pelo menos os 4 primeiros verbos que nós iremos avaliar aqui são verbos que você tem que decorar a regência. E não tem para onde fugir. Ou você decora ou você vai errar a questão de regência. Certo? Então veja. Eu volto para cá. Tiago, então quer dizer que não existe uma lógica para que a gente saiba, por que o verbo assistir com o significado de ver pediu preposição e o verbo ver não pediu? Porque é assim. Não há nenhuma lógica. Né? Cada verbo tem a sua regência. Cada verbo tem a sua transitividade. Né? Então tem que ter cuidado, muito cuidado com esse caso aqui. Bom, mas aí eu venho aqui, ó, para o segundo caso, o segundo significado do verbo assistir. E vou colocar assim: o direito à educação, o direito à educação assiste ao povo. O direito à educação assiste ao povo. Pessoal, significado do verbo assistir aqui. Significado? Não. Pertencer. Pertencer ou caber. Verbo assistir com o significado de pertencer ou caber é um verbo transitivo indireto também. Vai exigir um objeto indireto aqui, ó. E claro, preposição a. Então, Tiago, vamos lá. Quantos significados mesmo o verbo assistir apresenta? 4. Só que nos 2 primeiros significados, verbo assistir com o significado de ver e verbo assistir com o significado de pertencer, esse verbo exige preposição. Ele é um verbo transitivo indireto, ele vai ter que pedir preposição obrigatoriamente. Né? Então, você já sabe, olha, são 4 sentidos. Opa, mas em 2, o verbo assistir
com o significado de ver, com o significado de pertencer, deverá pedir preposição e é verbo transivo o quê? Indireto. Mas observe essa letra C aqui. O médico assistiu o paciente. O médico assistiu o paciente. Significado do verbo assistir aqui? Agora é o significado de dar assistência. Ou, se você prefere, ajudar, né? Dar assistência ou ajudar. Com o significado de dar assistência ou ajudar, as gramáticas dizem que esse verbo não exige preposição. É um verbo transivo direto. E o paciente, objeto direto. Mas olha, só uma ressalva, porque eu não tenho visto isso em prova de concurso. Pelo menos eu não tenho visto aqui em Pernambuco nenhuma banca exigindo isso que eu vou dizer para você. Algumas gramáticas dizem que o verbo assistir, com o significado de dar assistência, poderia também pedir preposição. Significa que eu poderia também dizer que o médico assistiu ao paciente e mesmo assim entendeu o verbo assistir com o significado de dar assistência. Não é comum isso. Quando esse verbo assistir com o significado de dar assistência aparece em prova, o que é comum é considerar esse verbo como verbo transitivo direto e não como um verbo transitivo indireto. Mas saiba que se você estiver estudando por alguma gramática e perceber o verbo assistir com o significado de dar assistência como VTI, não acho que está errado. Está correto, né? Mas não vem caindo dessa maneira em prova de concurso público. Oi. Atender, o médico atendeu, né, no sentido de dar assistência ao paciente. Oi. Então, aí você tem que ver o seguinte, se ele aplicar, imagine que ele pediu a resposta correta. Você tentou achar a resposta correta, não achou nenhuma. E havia lá no meio uma frase que dizia, o médico assistiu ao paciente. Como alguns gramáticos possibilitam isso, você marcaria essa como correta. Entendeu? Mas vamos dizer que ele colocou essa em uma alternativa, o médico assistiu ao paciente e colocou outra correta também. Aí a questão seria questionada. Muita gente entraria com recurso. Né? Se seria anulado, a gente não sabe, porque infelizmente as bancas, né, muitas vezes os alunos entram com recurso e elas não aceitam o recurso, né? Mesmo sabendo que estão erradas. Acontece isso muitas vezes. Né? Olha, na letra D, a gente vai ver essa letra D, que é o último significado do verbo assistir, né? E eu estou vendo que tem gente já dormindo. Então, eu vou dar um tempo daqui a pouco. Olha, não durma não, viu? Afinal de contas, vocês nem trabalham. Vocês só dão aula. Não tem aluno que diz isso. Ô professor, o senhor trabalha ou só dá aula? Não, só dou aula. Estou trabalhando. Tem aluno que já me perguntou isso. Olha, nós assistimos em Recife. Pessoal, significado de morar, né? Morar ou residir. Morar ou residir, tanto faz. Verbo assistir com o significado de morar ou residir vai exigir preposição em, olha. Está aqui a preposição em. Exigiu a preposição em. Só que olha o grande detalhe aqui, para que você não confunda, a gente vai trabalhar isso aqui com bastante detalhe, certo? O verbo assistir aqui, apesar de ter exigido uma preposição que está ali,
é um verbo intransitivo. Espera aí, Tiago, como assim? Verbo intransitivo não é aquele verbo que tem sentido completo? Não. Verbo intransitivo não é o verbo que tem sentido completo. Verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. E quais são os únicos complementos de um verbo? Objeto direto e objeto indireto. Veja, esse verbo aqui exigiu um complemento? Exigiu, está aqui, um objeto indireto. Esse aqui exigiu um complemento? Também, um objeto direto. Mas em Recife não é nem objeto direto, nem objeto indireto. É o que, Tiago? Justamente. Um adjunto adverbial. Aí vamos lá. Tiago, e o que é um adjunto adverbial mesmo? Adjunto adverbial é um termo que pode ser representado por uma ou mais palavras, que vai trazer para nós, aí eu vou colocar aqui em cima, olha. O adjunto adverbial traz valores circunstanciais. Tiago, quais são esses valores circunstanciais? Bom, são vários. Eu vou colocar os principais aqui, tá certo? Esses valores circunstanciais são aqueles valores que o advérbio pode trazer para nós. Mas só que além daqueles valores, nós temos outros. Quem estiver conversando, eu vou rezar hoje em casa para que todos os seus alunos também conversem na sua aula. Mas a reza vai triplicar isso. Lugar, tempo, modo, intensidade. Eles estão todos no calo. Tudo com medo. Olha, lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida. Olha, esses 7 aqui são os principais. Mas a gente ainda pode notar adjunto adverbial de causa, adjunto adverbial de meio, quando você diz assim, viajei de trem foi o meio. Adjunto adverbial de instrumento, quando você diz assim, escrevi com a caneta, adjunto adverbial de instrumento. A caneta foi um instrumento usado para que eu pudesse escrever. Cortei o pão com a faca, adjunto adverbial de instrumento. A faca foi o instrumento que eu utilizei para cortar o pão. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sempre que você encontrar um elemento trazendo um desses valores aqui, que nós chamamos de valores circunstanciais, esse elemento vai ser chamado de adjunto adverbial. Se for um adjunto adverbial, você tem que esquecer objeto direto e indireto. Porque o objeto direto ou o objeto indireto não indicam circunstância. Então, volta para cá. Eu assisti ao filme. Ei, Tiago, por que isso aqui não é um adjunto adverbial também? Filme é um lugar? Não. É tempo? Não. É modo? Não. Intensidade, afirmação, negação, dúvida, causa, meio, instrumento? Não. Então, filme não indica nenhuma circunstância. Se não indica e trouxe preposição, é apenas um objeto o quê? Indireto. Da mesma maneira aqui, olha. O direito à educação assiste ao povo. Povo é lugar, tempo, modo, intensidade, é um daqueles ali? Não. Então é apenas um objeto indireto. Paciente também não, mas olha, nós assistimos em Recife. Em Recife é o lugar em que nós moramos, em que nós residimos, em que nós assistimos. Então, nesse caso, se indica lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Se é um adjunto adverbial de lugar, o nosso verbo não pode ser transitivo. Porque verbo transitivo é aquele que pede ou objeto direto ou objeto indireto. Eu não tenho nem objeto direto nem indireto. Eu tenho um adjunto adverbial. Então o verbo tem que ser o quê? Intransitivo. A gente ainda vai falar mais sobre isso, para que vocês entendam de maneira mais completa. Eu vou colocar uns exemplos aqui, mas a gente vai dar aquele tempo
para que vocês tomem café, acordem e a gente continue regência. Beleza? Vamos lá. Então é o seguinte. Continuando regência, eu coloquei aqui alguns casos de atenção para que a gente possa observar em relação à transitividade desses verbos aí. Tiago, quando você fala de transitividade, você quer saber o que mesmo? Eu quero saber se o verbo é VTD, se é VTI, se é um verbo intransitivo. É isso que a gente vai avaliar aí, certo? Bom, eu tenho ali o verbo comer. Nessa frase, quando eu digo aqui, comi uma maçã. Qual é o significado? Qual é o significado? Qual é a transitividade do verbo comer? Ele é um verbo transitivo direto, indireto? Verbo transitivo direto. Pô, Tiago, como é que você sabe que é verbo transitivo direto? Porque, olha, entre o verbo e uma maçã, você não percebe preposição, né? Então, isso aqui vai funcionar como objeto direto. Perfeito? Não há preposição fazendo a ponte, né, entre o complemento, o verbo e o complemento. Então, verbo transitivo direto, o que aparece depois é o objeto direto. Bom, eu coloquei o mesmo verbo aqui, nessa segunda frase, e qual é a transitividade desse verbo aqui? Intransitivo. Poxa, Tiago, mas intransitivo, aí volto a destacar aquela história. Verbo intransitivo não é aquele que tem sentido completo? Não. Verbo intransitivo, ele pode ter sentido completo, mas não é obrigação do verbo intransitivo ter sentido completo. Se nós estamos esperando algum aluno aqui na sala, imagina que existe alguém, sei lá, João, a gente sabe quem é João, João não chegou ainda, e aí de repente João entrou, e aí eu comento, olha aí pessoal, João chegou, ponto. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não. O verbo chegar aí tem sentido completo? Tem. Agora, sei lá, outra situação. Pessoal, olha, João não veio hoje porque ele viajou. Ponto. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Pessoal, vocês conhecem João, não conhecem? Sim. João morreu. Ponto. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Então entenda. Em algumas situações, o verbo intransitivo vai sim ter sentido completo. Mas em outras, não. Porque não é obrigação do verbo intransitivo ter sentido completo. Agora, obrigação do verbo intransitivo é não pedir complemento. E quais são os complementos? Objeto direto e objeto indireto. A obrigação do verbo intransitivo é não pedir complemento. Isto é, objeto direto e indireto ele não pode pedir. Aí, veja, muito é o quê? É um adjunto. É um adjunto adverbial de quê, pessoal? Intensidade. Adjunto adverbial de intensidade. E ontem é outro adjunto adverbial. Um adjunto adverbial de tempo. Então entenda, quando eu noto que após um verbo eu não encontro nenhum complemento, lembrando que complemento tem que ser objeto direto e objeto indireto, mas eu só encontro adjuntos adverbiais, olha, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo, com certeza o verbo tem que ser o quê? Intransitivo, que eu volto a dizer. A classificação de verbo intransitivo é verbo que não pede complemento. E ele não pediu complemento aí. Porque os complementos são objeto direto e indireto. Né? Por isso intransitivo. E nesse terceiro caso, qual é a transitividade do verbo? Transitividade do verbo? Comer. Verbo transitivo direto. Tiago, como assim verbo transitivo direto? Não existe uma adjunta adverbial aqui? Ei, mas calma aí. Verbo intransitivo não é aquele que vem com adjunto adverbial. É aquele que não pede complemento. Mas esse verbo comer aqui nessa situação, ele pediu complemento. Eu, sujeito, comi o quê? Uma maçã. Uma maçã é o complemento do verbo comer. Ah, Tiago, mas está distante. Bom, isso aí não interessa. O que interessa é que o sujeito, quem é? Eu. O verbo é o verbo comer. E eu comi o quê? Eu comi uma maçã. Tiago, e ontem?
Bom, ontem é um adjunto adverbial de tempo, que não influencia na transitividade do verbo, porque o verbo já trouxe o complemento dele. Está aqui, ó. Se o verbo traz o complemento, ele vai ser um verbo transitivo. E como ele não traz preposição, é um verbo transitivo direto. Perfeito? Olha essa letra, esse quarto ponto aí, essa quarta oração. Vou ao cinema. Verbo transitivo indireto, é isso? Pode marcar? Intransitivo. E agora, Tiago? Ele não pediu preposição, Tiago. Pois é. Perfeito. Olha, mas entenda aqui, não conversa não, porque assim atrapalha o pessoal aí. Olha, pediu preposição? Pediu. Veja, o fato de um verbo pedir preposição não significa que o verbo é verbo transitivo indireto. Não significa isso. O verbo intransitivo pode pedir preposição, Tiago? Pode. Veja, o que a gente chama de verbo transitivo indireto é o verbo que sempre pede preposição e que vem com um complemento depois dele. O verbo intransitivo sempre pede preposição? Não. Tanto é que ele foi intransitivo aqui e não pediu com preposição nenhuma, né? Mas ele pode pedir preposição? Pode. Isso aí não vai fazer nenhuma interferência. O que vai fazer interferência é a análise disso aqui, olha. Ao cinema está entre aquelas circunstâncias que eu coloquei para vocês aqui no quadro? Sim. Isso indica o quê? Lugar. Se é lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Se é adjunto adverbial, isso me diz que o verbo não exigiu o quê? Complemento. Não há nenhum complemento aqui. Porque se isso é adjunto adverbial, nem eu percebi objeto direto, nem percebi objeto indireto. Significa que se o verbo não pediu complemento, mesmo que tenha pedido preposição, mas ele tem que ser classificado como um verbo intransitivo. Então, pessoal, eu não sei qual vai ser o nível da prova de vocês, né? Não sei como é que vai ser, mas olha, se é um nível alto, você vai precisar disso aqui. Se for nível baixo, talvez não precise tanto, mas a gente não sabe, né? Então, você tem que lembrar que verbo transitivo, ele vai pedir complemento, seja objeto direto ou objeto indireto, né? Aí alguém poderia me perguntar, Tiago, mas aquela frase, quando você diz assim, eu assisti ao filme, você não colocou o verbo assistir como verbo transitivo indireto, não foi? Foi. Mas não pediu ao também, da mesma forma que esse aí? Foi. E por que não é intransitivo lá? E sim verbo transitivo indireto? Porque filme não é lugar, não é tempo, não é modo, não é intensidade, afirmação, negação, dúvida, né? Agora, cinema é um lugar. Eu vou àquele lugar, aquele lugar que é o cinema. Então, essa questão aí, era isso que eu ainda não estava porque o verbo, no caso do ir, eu pensei que a gente perguntaria o seguinte, quem vai a algum lugar. Perfeito. Então, seria como se fosse um complemento. Seria como se fosse um complemento. Só que aí, pelo fato de ser o cinema, aí dá a ideia do adjunto adverbial. Perfeito. Então, parece um complemento, né? Poxa, Tiago, eu achava que isso era um complemento. E por que não era? Porque nunca eu vou chamar de complemento um termo que indique circunstância. Aquelas circunstâncias que nós colocamos aqui, né? Se trouxe valor circunstancial, o termo tem que ser adjunto adverbial, e adjunto adverbial não é complemento. Só existem dois, objeto direto e indireto. Então, se é adjunto adverbial, intransitivo. Então, isso aqui, pessoal, é sagrado. Esses 4 exemplos aqui são sagrados. Você tem que guardar aí no coração. Porque, com certeza, a possibilidade de cair é grande. E se for uma questão de reagência complexa, ele vai te exigir isso.
né? Bom, mas aí eu vou continuar, porque a gente começou a trabalhar com o verbo assistir, que foi o primeiro verbo, e eu vou colocar mais verbos aqui para a gente analisar. Então, olha, segundo verbo, o verbo aspirar. E aí eu vou colocar dois exemplos aqui, olha. Ele aspira ao sucesso. Ele aspira ao sucesso. Vou colocar aqui a letra B de bola. Aspirei o perfume. Bom, e eu vou colocar outro verbo aqui, porque eu tenho que fazer um paralelo com esse verbo aspirar, né? Vou colocar o verbo visar aqui embaixo. Verbo visar. Letra A do verbo visar, ele visa ao sucesso. E vou colocar aqui o seguinte, letra B. O juiz visou o documento. E letra C. O atirador visou o alvo e disparou. Então, pessoal, mais dois verbos aí para a nossa análise: o verbo aspirar e o verbo visar. O que eu tenho para dizer sobre esses dois verbos, para que vocês nunca esqueçam, e detalhe, são verbos que caem em prova. Hoje eu estava fazendo questões da Colvest, para quem vai fazer o FPE, né, e rural, e encontrei lá numa questão de regência o verbo aspirar duas vezes. Encontrei duas vezes esse verbo aspirar em questões da Colvest. Então, em qualquer organizadora é muito comum, né, esse verbo aparecer e esse aqui também. Agora, o que é que a gente vai ter que saber sobre os dois? Só uma coisa: eles só podem pedir preposição quando estão com o significado de desejar. Com o significado de desejar ou almejar, eles exigem preposição. Então entenda, ele aspira ao sucesso. Qual é o significado do verbo aspirar aqui? Desejar ou almejar, né? Olha, desejar ou almejar. Perfeito? Então, segundo a gramática, o verbo aspirar com esse significado, ou com esses significados, ele deve pedir o quê? Preposição. Está aqui a preposição a, olha. E deverá ser considerado um verbo transitivo e indireto. Exigiu a preposição e ao sucesso, objeto indireto. A mesma história é com o verbo visar. Como eu disse, aspirar e visar só pedem preposição com o significado de desejar. Aqui também, olha, a mesma frase, significado de desejar ou almejar, é um verbo que também exige preposição, tá aqui a preposição a. É um verbo transitivo indireto ao sucesso, objeto indireto. Vamos dizer que você ficasse pensando aí, ô Tiago, beleza, mas você marcou como verbo transitivo indireto, né? Mas não poderia ser intransitivo, não? Não, porque para ser intransitivo, ele não poderia ter pedido um complemento. Tiago, e como é que você sabe que sucesso aí, ao sucesso é um complemento? Porque ele não traz noção de circunstância. Ele não indica lugar, sucesso não é lugar, não é tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, nada disso, né? É apenas algo, uma coisa, vamos dizer assim, né? Ele aspira a quê? Ao sucesso, objeto indireto, o verbo é VTI. Em qualquer outra situação, o verbo aspirar ou o verbo visar serão, né, os dois aí, considerados como verbos transitivos diretos.
aspirar e visar, com qualquer outro sentido, serão considerados verbos transitivos diretos. Qual é o significado do verbo aspirar aqui, na letra B? Inalar. Aspirei o perfume, isto é, inalei o perfume, né? Então, cheirar também, né? Eu cheirei o perfume, pode ser. Então, verbo transitivo direto, objeto direto aqui, olha, sem preposição. Da mesma maneira, verbo visar. O juiz visou o documento. Significado do verbo visar aqui? Assinar. Ou por o visto. Assinar ou por o visto. Verbo visar com o significado de assinar ou por o visto. Verbo transitivo direto. E o documento, objeto direto. Tudo bem? O atirador visou o alvo e disparou. Significado do verbo visar? Mirar. Verbo transitivo direto. O alvo, objeto direto. Então, pessoal, como é que funciona mesmo? Aspirar e visar só pedem preposição com o significado de desejar. Em qualquer outro sentido, com qualquer outro sentido, esses verbos serão considerados o quê? Verbos transitivos diretos. Não poderão pedir preposição. Perfeito? Aí, observa. Aqui nesse ponto 4, eu vou colocar dois verbos. São os verbos lembrar e esquecer. Só que esses dois verbos, eles têm uma particularidade. Eles tanto podem ser aplicados como VTD como VTI, né? Eles vão depender da situação. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, olha. Eu me esqueci de seu nome. Eu me esqueci de seu nome. E vou colocar aqui a letra B. Eu esqueci seu nome. Tudo bem? Tiago, e aí, como é que funciona? Bom, para a gente entender aquilo, eu venho para cá. Olha. Existem, pessoal, pronomes na língua portuguesa que são chamados de pronomes oblíquos átonos. Pronomes oblíquos átonos. Esses pronomes são esses que eu vou colocar aqui na lista. Olha. Pronome me de primeira pessoa, o pronome te de segunda, se, o, a e lhe de terceira, nos e vos. Nos, pronome de primeira no plural, vos, pronome de segunda no plural. Mas a sequência é essa. Esses aqui, olha, o, a e lhe possuem plural, né? Os, as e lhes. Mas aqui eu tenho todos os pronomes oblíquos átomos. O que a gramática fala? A gramática diz assim: se você aplicar os verbos lembrar e esquecer, você tem que notar se ao lado desses verbos apareceu algum daqueles ali. Se esses pronomes aparecerem ao lado dos verbos lembrar e esquecer, esses verbos serão considerados verbos transitivos indiretos. Eles terão que pedir o quê? Preposição. Então entenda. Note que eu apliquei o verbo esquecer aqui como um verbo transitivo indireto. Como é que eu sei? Olha quem apareceu aqui. Preposição.
Mas a gramática só permite essa preposição se vier o verbo vier acompanhado. Olha, pode ser antes o verbo ou depois do verbo, depende da situação. O que importa é que esse pronome apareça. Então, eu tenho aqui um pronome oblíquo átono. Se eu tenho um pronome oblíquo átono, o verbo deve pedir preposição e será um verbo transitivo indireto. Tem que pedir a preposição. Agora, Tiago, e se a gente retirar o pronome? Bom, retirei o pronome aqui, olha. Tenho que retirar o quê? A preposição. E o verbo que era VDI passa a ser um verbo transitivo direto. Sendo verbo transitivo direto, o que aparece depois vai funcionar como objeto direto. Enquanto no primeiro caso, de seu nome é um objeto indireto. Tiago, então deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a frase eu me esqueci, não, eu esqueci do seu nome está errada, é? Eu esqueci do seu nome está errado. Porque você não colocou o pronome e colocou a preposição depois. Tiago, mas e se nessa letra A gente colocar assim, eu me esqueci do seu nome? Pode? Pode. Porque na verdade quando você coloca o do seu nome, você juntou preposição de com um artigo só. O artigo ali é facultativo. Antes de pronome possessivo, o artigo é facultativo. Então você pode colocar o artigo ou retirar. Juntar o artigo com a preposição em forma do, ou deixar sem o artigo como eu fiz ali. Eu me esqueci de seu nome. Agora, entenda. Retirei o pronome, de maneira alguma eu posso deixar a preposição. Mas a bronca é, no dia a dia a gente diz isso aí, ó. Olha, me diz aí teu nome que eu esqueci do seu nome. Eu esqueci de seu nome. Mas é eu me esqueci de seu nome ou eu esqueci de seu nome. Ele esqueceu da chave. Ele esqueceu da chave. Olha, eita rapaz, fulaninho esqueceu da chave dentro de casa. Não. Ele se esqueceu da chave ou ele esqueceu a chave. Certo? Ele se esqueceu da chave ou ele esqueceu a chave. Isso aí, perfeito.